dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos estudar mais um pouco a palavra de Deus, né? Nossa caminhada aqui no livro de Atos. Bom dia aos irmãos também que nos acompanham pela internet. E hoje nós vamos falar do capítulo 8 de Atos. Atos 8, versículo 4. Eu acredito que é o versículo-chave para a gente entender essa aula. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Nós chegamos num ponto, num divisor de águas em Atos. E aqui vale a pena a gente recordar aquilo que a gente falou na primeira aula. Então, você lembra-se que na última aula nós vimos que começou uma perseguição, tá? O martírio de Estevão, nós falamos na última aula, o diácono Estevão, ele foi apedrejado, ele foi morto, ele viu a Jesus, né? E ele foi o primeiro mártir da igreja. A palavra mártir significa testemunha, mas a palavra mártir foi adaptada então para pessoas que morrem pelo evangelho. Então começa uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. Essa perseguição levou a uma grande dispersão. As pessoas começaram a fugir, tá? Os cristãos começaram a sair de Jerusalém. Menos os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Jerusalém ainda ficou o quartel-general da igreja por um bom tempo. A grande dispersão, então houve uma grande perseguição que levou a uma grande dispersão de pessoas que resultou numa ampla evangelização. Né? E só com esse gráfico você já vê como Deus inverte as coisas. Né? As coisas muitas vezes vêm para destruir e elas se tornam bênção. Por quê? A partir dessa grande dispersão, houve uma grande evangelização. Aqueles cristãos que fugiram longe para se esconder, eles fugiram, mas eles não se esconderam. Eles não ficaram em silêncio. Eles começaram a pregar o evangelho onde eles estavam. Tá? E a partir do capítulo 8, nós entramos, então, eu vou lembrar esse gráfico. Lembra? Na primeira aula eu trouxe esse gráfico para você, né? Da estrutura de Atos dos Apóstolos. Nós até agora estávamos aqui, ó, do capítulo 1 até o capítulo 8. Aqui era o testemunho em Jerusalém. Nós vimos o poder da igreja, o Espírito Santo vindo sobre a igreja, o progresso dessa igreja, os convertidos sendo acrescentados. Vimos principalmente os judeus recebendo e rejeitando, né, os líderes judeus rejeitando o evangelho. O personagem principal aqui é Pedro. Entre os secundários a gente tem Estevão. O local é Jerusalém e tudo que a gente viu até agora ocorreu aproximadamente aí em 2 anos. Tá? Agora imagine um filme que a gente estava com a câmera lá em Jerusalém. Só que toda a produção do filme agora vai se mudar. Nós não vamos mais estar em Jerusalém a partir do capítulo 8. Está mudando de cenário. Nós entramos agora nessa estrutura aqui. Agora, a partir do capítulo 8 até aqui o começo do 13, nós estamos no testemunho na Judéia e Samaria. Aqui Lucas vai mostrar a expansão da igreja. Já não são mais os judeus, mas os samaritanos. O personagem aqui principal é Filipe. O local é Judéia e Samaria. E esse período abarca, pelos que teólogos estudam, em mais ou menos 13 anos. Tá? Então, a gente vai falar desse núcleo central hoje. Então, você já não está mais em Jerusalém. Você já está em Samaria, você já está na Judéia, você já não está com os judeus mais. O evangelho está sendo pregado. E aquilo que Jesus falou para eles lá no início de Atos, lembra? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso vai se cumprir no livro de Atos. Tá? A gente vai voltar ainda nesse gráfico aqui mais para frente, conforme a gente for avançando. Dentre os cristãos que tiveram que fugir de Jerusalém, o livro de Atos destaca Filipe. E a gente vai falar hoje da história desse evangelista. Você se lembra de Filipe? Não é a primeira vez que ele aparece aqui no livro de Atos. Você lembra quando que ele apareceu? Mas eu estou falando de uma coisa bem perto do capítulo 8 mesmo. Capítulo 6, Filipe apareceu. Você lembra daquela eleição de diáconos? Filipe era o segundo da lista. E a gente passa por ele e nem percebe. Né? Você tem Estevão, primeiro da lista, e o segundo da lista de diáconos é Filipe. Tá? Então agora Lucas vai falar um pouquinho de Filipe. Ele foi um dos 7 diáconos da igreja primitiva, o segundo da lista depois de Estevão. E uma vez que Estevão foi o primeiro mártir, Filipe é chamado aqui, e ele é o único chamado assim, de primeiro evangelista, né? De evangelista. Filipe
ele tinha um ministério parecido com Estevão. Ele era um homem dotado de grande poder espiritual. Ele realizava sinais e maravilhas. E ele foi um missionário, por isso é importante a história dele, por isso que Lucas vai na história dele, na vida dele. Ele foi um missionário que abriu a trilha para o mundo exterior, libertando a igreja do território estritamente judeu. E essa trilha que Filipe abre, você vai perceber nessa aula que ela vai se tornar uma estrada. Uma grande estrada, né? E que chegou até nós. Então, primeira coisa, Filipe evangeliza a cidade. Atos 8, de 4 a 8, nos conta aí o início da história de Filipe. Aqueles que tinham sido espalhados, anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria, e anunciava Cristo às pessoas dali, e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Vamos primeiro compreender os bastidores, que é o que a revista propõe. E eu gosto aí do histórico que a revista traz, tá? Ela traz um resumo do contexto da região onde Filipe foi evangelizado. Preste atenção nesse contexto, irmãos. Havia uma hostilidade histórica entre os judeus e os samaritanos. Tal agressividade mútua começou com o fim da monarquia no século X a.C., primeiro livro dos Reis 12, 1 a 20. 10 tribos desertaram e fizeram de Samaria a sua capital. As outras 2 permaneceram leais a Jerusalém. Em 722 a.C., a Síria capturou Samaria, deportou milhares de seus habitantes, e repovoou o território das 10 tribos com povos de várias nacionalidades, segundo o livro dos Reis 17, 24 a 28. Isso proporcionou o culto misto em solo samaritano, segundo o livro dos Reis 17, 29 a 41. Com a construção de um templo rival, no século IV, no Monte Gerizim, e a rejeição do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco, o cisma se consolidou de vez. Os judeus taxavam os samaritanos de híbridos, tanto na raça como na religião, além de hereges e cismáticos. Muito bem, esse é um contexto histórico importante que Filipe vai nesse lugar, Samaria. Resumindo o que foi lido aí, lembra, Salomão morre, vem o filho dele, o reino se divide entre norte e sul, tá? Parte desse reino, que fica na região de Samaria, ele é depois capturado pela Síria. E a Síria, ela fazia uma colonização, ela mandava gente dela, e isso misturou a religião do pessoal de Samaria, das 10 tribos de Samaria. E aí eles fizeram um templo para concorrer com Jerusalém, o Gerizim, né? Tanto é que naquela conversa da mulher samaritana com Jesus, ela levanta isso para Jesus. Olha, vocês falam que tem que adorar aqui em Jerusalém, a gente fala que tem que adorar aqui no Monte Gerizim. Qual que é o certo? E Jesus fala, não, a gente adora agora em espírito e em verdade, né? Não vai precisar mais de templo. E então havia essa rivalidade. Eles eram considerados o judeu tinha muito essa coisa da raça pura, né? Eles eram considerados uma raça mista, uma religião completamente misturada, né? Então havia muito preconceito com os samaritanos, muito. O judeu não se dava bem com o samaritano. Então Filipe vai aonde, gente? Vai exatamente nesse lugar, e diz a revista aí, segundo ponto, que ele prega numa região discriminada. Ele foge de Jerusalém, ele vai para Samaria, mas ele aproveita a oportunidade para falar de Jesus. E olha que interessante que o nosso irmão Pedro leu aí, o texto. Ele encontrou rejeição em Samaria? O que diz o texto bíblico? A receptividade. Lembra que até agora era com os judeus? Como é que foi com os judeus? Foi na base do tapa, né? Agora a igreja vão para Samaria, e os samaritanos que também tinham uma expectativa do Messias, eles recebem o quê? Eles ficam maravilhados com aquilo. Então, algumas aplicações aqui para a gente pensar, né? Essas barreiras que caem. Eu gosto muito de pensar nesse aspecto. E quando Filipe evangelizava e pregava o evangelho, essas barreiras que tinham entre judeus e samaritanos, elas caíram. Elas ficaram para trás. E isso ensina o que para a gente? Que a mensagem do evangelho, a mensagem que a gente prega como igreja, ela não está destinada a um grupo social. Tá? Ela não está destinada a um tipo de pessoa. O evangelho é para todos. Ele tem esse caráter universal.
Se a gente começar a olhar para as pessoas e falar, esses daqui não merecem ouvir o evangelho, aí a gente já não está pregando mais o evangelho e a gente não está mais vivendo o evangelho. Porque o evangelho é para todos, seja quem for. Uma outra questão também que dá para a gente pensar é a semelhança de Samaria com as nossas cidades hoje em dia. Né? Essa mistura que havia de Samaria, de cultura e religião, é o que acontece nas nossas cidades hoje, não é? E muita gente da nossa cidade está como esse povo de Samaria, está preso pelo pecado, está doente, está precisando de direção de Deus. E muitas vezes a igreja olha para essas pessoas que são diferentes, que têm cultura diferente, que têm religião diferente, que têm costume diferente, que têm pensamento diferente. E o que a igreja faz? A igreja condena, né? Já manda para o inferno. Né? Crente hoje em dia virou porteiro do inferno. Filipe não era porteiro do inferno, Filipe era embaixador do evangelho. Quem manda para o inferno é Deus, gente. A gente é missionário, a gente é evangelista como Filipe, a gente tem que falar do amor de Deus. Ah, mas a pessoa é muito diferente de mim, a cultura dela. Você tem que pregar, nós temos que pregar o evangelho. Agora, é Deus que vai se resolver com ela, é ela confrontada pela palavra que vai mudar a sua vida. Nossa função como igreja é pregar o evangelho. Então veja, só desses 2 pontos, lições para a gente aqui. Né? Mas daí, Filipe encontra um sujeito lá, na cidade, na região de Samaria. Filipe encontra Simão, o mago. Quem abriu então Atos 8, 9 a 11? Lê para mim, por favor. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Muito bem, Samaria, estava tudo indo bem, Filipe encontra um suposto convertido que se tornou um problema. Seu nome era Simão. Do texto que nosso diácono leu ali, alguns fatos que eu destaquei para você. Simão, em primeiro lugar, ele era um feiticeiro, tá? A gente não sabe se ele era um charlatão, se ele fazia, né? Você sabe, quem já viu mágica hoje em dia, ilusionismo, sabe que é impressionante, né? O que eles fazem com cartas, tá? E você acha até que é sobrenatural, mas não tem nada de sobrenatural. Tudo uma ilusão de pessoas altamente treinadas com aquilo ali, né? Então a gente não sabe se ele era um charlatão, a gente não sabe também se ele não atuava pelo poder de Satanás. A gente não sabe. Mas ele fazia coisas que as pessoas consideravam inexplicáveis e elas ficavam assombradas com aquilo. Simão fez da região de Samaria o seu campo de operações. Lembra que eu falei da mistura religiosa de Samaria? Era o lugar ideal. E Simão se estabelece ali, e diz o versículo 11 que ele já estava ali por muitos anos. Simão também, esse mágico, né, o mago, era vaidoso e orgulhoso. Diz o texto que ele fazia de si mesmo importante. Você viu que o texto diz assim que as pessoas olhavam para ele e achavam que ele era o poder de Deus? E Simão gostava disso. Né? Você viu que aquele que espera ser elogiado e quando ainda dá aquela... Né? Simão gostava disso aí. Mas Simão também escravizava a mente das pessoas. Tá? Você vê que no versículo 10, diante das coisas que ele fazia inexplicáveis, o povo tinha tanta consideração que do menor ao maior, ou seja, do mais humilde ao mais poderoso na sociedade, todo mundo admirava Simão. E aí, gente, nós vemos a importância da igreja pregar o evangelho. Porque muitos lugares, muitas regiões, muitas cidades estão como essa região aqui, que a gente está estudando agora, né? Cercados de engano, de mentira, de superstições que ainda reinam. E o que Filipe fez? Filipe foi, pregou o evangelho, ele simplesmente chegou lá, começou a falar de Jesus, aonde reinava esse mago Simão. E diante da mensagem de libertação de Jesus, diante das curas, né? Gente começou a ser curada, pessoas libertas de demônios. O que começou a acontecer? Os seguidores de Simão começaram a diminuir e os seguidores de Jesus começaram a aumentar.
E aí acontece uma coisa interessante, que não está na revista, que nós chamamos de o Pentecoste samaritano. Tá? A partir daí, começou a converter gente em Samaria. Essa notícia chegou em Jerusalém, onde estavam os apóstolos. E Pedro e João, apóstolo Pedro e João, são enviados até Samaria. Chegando em Samaria, eles oram pelos novos convertidos, eles impõem as mãos nos novos convertidos, e aí o Espírito Santo desceu sobre esses novos convertidos. Por isso que os teólogos dão o nome desse evento de Pentecostes samaritano, né? E aí muita gente começa a se perguntar, diante desse texto aqui, por que que os samaritanos não receberam o Espírito Santo com a presença de Filipe, o evangelista? Por que que demorou um pouco para eles receberem o Espírito Santo? Só quando os apóstolos vieram, o Espírito Santo foi derramado. E aí você entra num terreno, obviamente, espinhoso. Tem muitas teorias, muitas explicações, mas a mais provável é que esse atraso na conversão e no derramamento do Espírito foi uma exceção da regra. Foi um fato comum. E para que aconteceu isso? Aconteceu para que os apóstolos Pedro e João estivessem presentes e vissem que os samaritanos receberam o Espírito Santo. De forma que os cristãos lá, judeus, que estavam lá em Jerusalém, entendessem que os cristãos samaritanos eram verdadeiros, não sendo inferiores em sentido nenhum aos de Jerusalém. Você entendeu? Então, houve esse atraso. Deus, na sua sabedoria, fez esse atraso para o pessoal de Jerusalém ir lá e ver, olha aí, samaritano. Né? Lembra o que eles pensavam dos samaritanos? Então, o samaritano também recebeu o Espírito Santo, o samaritano também pode ser cristão. Novamente aqui, universalidade do Evangelho. Depois disso, acontece um outro fato que a revista aí não fala. Simão viu aquilo tudo. Ele viu João e Pedro orando, impondo as mãos, o Espírito Santo se manifestando naquelas pessoas. O que Simão faz? Ele tenta comprar os apóstolos. Ele acha que é questão de dinheiro, né? E aí a gente percebe qual que era a ideia toda de Simão desde o início. Atos 8, 17 e 19. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então ele já tinha sido batizado, mas ele viu o poder do Espírito Santo e ele chega para os apóstolos, viu? Porque ele era mago, né? Ele era mágico. Só que eles estavam fazendo uma mágica que ele não sabia. Exato. E qual que é a intenção de Simão? Vai pensando aí, porque ele oferece dinheiro para comprar esse poder. Agora, lembra que esse cara estava há muito tempo ali. Esse cara devia ter dinheiro. Tá? Se fosse uns pastores de hoje em dia, já tinha, né, vendido para ele, né? Não. Pedro e João percebem que Simão entendeu tudo errado. Porque não era sobre dinheiro, não era sobre ser famoso, não era sobre ser poderoso. Aquilo era a graça de Deus se manifestando. E não é à toa que Pedro, o Pedro que lidou há pouco tempo com quem? Lembra o probleminha de dinheiro que teve na igreja há pouco tempo? Ananias e Safira. Lembra? Esse Pedro que lidou com Ananias e Safira, olha a resposta que ele dá para Simão. E foi assim o negócio atravessado mesmo. Atos 8, 20 a 24. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Você viu como é que Pedro começa a responder para Simão? Na tradução mais moderna da Bíblia diz que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno.
Começa assim. Mas lembre-se que é o Pedro que lidou com Ananias e Safira, né? Então ele estava ali mostrando para aquele homem. E aí você vê as intenções de Simão. Ele teve inveja dos apóstolos, ele ficou amargurado. Sabe aquela coisa de ver alguém fazendo uma coisa que você não faz e você vai se amargurando? Né? E má intenção. Né? E na verdade Simão diz que se converteu, foi batizado, mas Pedro fala o quê? O coração ainda está preso em pecado. Eu vou ter que participar disso, eu tenho que fazer parte disso, né? E é interessante que a gente não leu aqui, que tem muito texto para ler, mas o Simão, assim que se converte, ele acompanha Filipe de perto. Quer dizer, ele fica perto, né? E aí você percebe que ele quer aprender. Obviamente não recebeu. Né? Mas a pergunta que você fez é interessante, porque é a pergunta que tem ecoado até hoje e eu já chego nela. Porque muitos olham para o CT e se perguntam, será que o Simão se converteu? Por quê? Porque o versículo 24, você vê que o Simão pede intercessão, né? Para que nada do que Pedro falou acontecesse a ele. Olha, Pedro, peça a Deus que nada do que você falou para mim aconteça para mim. Mas ele não pediu perdão. Entendeu? E a tradição eclesiástica, que quando eu falo tradição eclesiástica, eu estou falando daqueles primeiros historiadores dos primeiros 3 séculos. Depois que esses eventos acontecem, a história continua, gente, fora da Bíblia. Né? Surgem teólogos, historiadores. E quando eu falo tradição eclesiástica, eu estou dizendo dos escritos que essas pessoas produziram. Então, a tradição eclesiástica diz que Simão voltou novamente a exercer feitiçaria e foi um grande e persistente antagonista do apóstolo Pedro. E aí existem várias histórias, e provavelmente muitas delas são lendas. Por exemplo, tem uma que diz que, de acordo com Hipólito, que é um teólogo do século III, Simão continuou fazendo números, né, de magia, e um deles, ele se sepultou dizendo que ia ressuscitar. Porque ele se dizia que era o Messias, ele dizia a si mesmo que era o Messias, ele tinha toda uma doutrina de acordo com a tradição eclesiástica. Só que ele sepultou-se e depois de 3 dias não apareceu. Não deu certo. E aí o pessoal simplesmente disse assim, de acordo com Hipólito, não é o Cristo. Não é o Messias. Bom, eu estou dizendo para vocês aqui, a gente não sabe se isso é verdade. Provavelmente é lenda, tá? Mas o que é fato, que eu posso dizer para você, é que entre os pais da igreja, esses primeiros teólogos, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Eusébio, Teodoreto, Agostinho, todos falam muito desse sujeito, Simão Mago, da profunda maldade e heresia. Então, há indícios aqui muito fortes, né? Atos para aí, mas há indícios muito fortes que esse sujeito continuou, né? na perversidade. Atrapalhando. Vamos pensar um pouquinho agora, olhar para cá, né? Para hoje. Será que tem muita gente como Simão hoje em dia? Nossa, vocês nem tutubiaram. Tem muita gente como Simão hoje em dia, né, que está na religião não por Jesus, mas por elas mesmas, pelo poder que podem exercer sobre os outros. Né? Porque veja, eu, por exemplo, eu estou aqui falando todo domingo com um grupo de pessoas, de manhã e à noite e na semana. Não é? Então, isso é um tipo de poder. E por isso que o pastor ele tem que ter a responsabilidade de pastorear o rebanho, porque ele vai prestar contas a Deus. Muita gente está na religião pelo poder que pode exercer pelos outros e pelo dinheiro que pode obter. Porque a religião, desde o início, ela move dinheiro. Tá? Então, existem muitos Simões hoje em dia. Por outro lado, a história de Simão aqui, ela nos levanta uma questão para nós também, da nossa fé. Que está muito comum hoje em dia também. De encarar a igreja como balcão de negócios, sendo que Deus está do outro lado do balcão e eu estou desse lado e eu negocio com Deus. Né? Eu chego, vou fazer lá alguma coisa, alguma campanha, alguma oração forte, alguma dízimo, sei lá, mas sabendo que Deus tem a obrigação agora de, do outro lado do balcão, me dar o que eu estou querendo.
Então, existe essa negociação, né? Muita gente achando que pode comprar bênçãos, que pode negociar com Deus, que pode comprar a vontade de Deus. E a gente vê claramente aqui no livro de Atos que quem vive esse tipo de relacionamento com Deus, de comprar as coisas, de negociar com Deus, não entendeu o que é o Evangelho. Que isso não é Evangelho. O Evangelho é Deus dizendo o que Ele quer, a vontade dEle para a nossa vida. Não é por dinheiro, é pela graça. Enfim, é que nem um pastor, né? Eu vi a história de um pastor que começou a reparar que os estudantes da igreja dele ficaram muito mais religiosos quando chegava a semana de prova. Enchia os cultos de quarta-feira, enchia a escola dominical, enchia domingo à noite, né? E aí ele começou a falar com aquele pessoal, falei, viu, vocês só são crente em época de prova? Né? Que tipo de negócio vocês estão querendo fazer com Deus? E a gente tem que pensar, eu só sou crente em época de provação? Aí eu fico crente, fervoroso. Para Deus me atender, é um negócio com Deus. A gente tem que amar Deus, independente da vida da gente, de provação, de tempo bom, de tempo ruim. Mas você vai dizer, mas tempo, provação é a hora de buscar Deus. Concordo, e tem mesmo, e a Bíblia fala disso. Mas se depois da provação eu me esfrio e abandono e largo tudo e viro crente de Natal e de Páscoa só na igreja, aí eu tenho que me perguntar que tipo de fé que é minha. Eu estou concebendo o relacionamento com Deus como um negócio. Pode até não estar envolvendo dinheiro, mas eu estou fazendo uma troca. E não é assim. Deus quer que a sua vida, a Liana já falou aqui, a sua vida seja um culto. Né? A gente ama a Deus em todos os momentos, se dedica a Deus em todos os momentos. Então, o Simão, a atitude de Simão, a gente estava aqui até agora, né, descendo a lenha nele, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida. Filipe evangeliza o etíope. Olha que interessante, a gente não vai ler, mas está aí escrito, terminada a missão em Samaria, lembra que eu falei que o Filipe abriu a trilha que virou uma estrada? O apóstolo Pedro e João, eles voltaram para Jerusalém, mas lá diz no versículo 25, Atos 8, 25, que eles agora, no caminho da volta, eles foram espalhando o evangelho pelas cidades samaritanas. Olha que interessante. Então os apóstolos já pescaram a coisa e já começaram voltando, evangelizando as cidades, voltaram para Jerusalém. Mas aí a câmera vai de novo para o Filipe. O filme volta para o Filipe, né? Imaginando assim. Filipe tinha uma outra missão. Ele sai do contexto da cidade, lidando com gente, com multidão, com milagre, e Deus chama ele agora para o evangelismo pessoal, tete a tete, falar com alguém. E Filipe recebe a ordem de um anjo para ir para uma estrada deserta em direção a Gaza. E nessa estrada deserta ele encontra um viajante. Esse viajante era um tesoureiro ou ministro das finanças da Etiópia, ligado à dinastia de Candace. Dinastia é quando o nome está ligado a vários reis ou rainhas, não é o nome da rainha e do rei. E talvez fosse um judeu de nascença, ou um estrangeiro convertido, mas que fica claro aqui no texto é que ele era alguém que buscava a Deus. Ele fez uma viagem de mais ou menos 2.400 quilômetros, subindo ali o Nilo, atravessando o deserto para ir adorar em Jerusalém. Lá em Jerusalém ele compra um pergaminho, talvez um pergaminho de couro de 8 metros aí quase de comprimento, de Isaías. Então ele tinha dinheiro, né? Pergaminho naquela época era uma coisa caríssima. E ele volta lendo isso. Ele estava buscando a Deus. E você imagina ele na carruagem dele lá, tentando ler o texto e o cavalo, né? E não era uma Castelo Branco, né? No solavanco da coisa, né? Imagine, né? Até minha coluna doeu aqui com essa pulo que eu dei aqui. Então você imagine como era na época. Quer dizer, ele está interessado. Ele está buscando a Deus. E ele queria entender. Aí Filipe se aproximou da carruagem que Deus mostrou e ele viu que o homem lia um texto do trecho do profeta Isaías. E Filipe faz uma pergunta fantástica, gente. Você está entendendo o que você está lendo? Olha que pergunta que ele faz para o etíope. Você está entendendo o que você está lendo? E aí a resposta foi mais surpreendente ainda. O que o etíope respondeu para ele? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Né? Olha, o etíope é humilde para afirmar que não entendia, que precisava de alguém para ajudar. Filipe, então, explica que o texto que ele leu não estava falando do profeta Isaías, mas estava falando de Jesus. Os judeus, gente, eles tinham dificuldade de reconhecer o Messias,
como servo sofredor. Eles imaginavam que o Messias ia chegar triunfante, derrotando todos os inimigos e substituir Roma, e agora Israel reinava. Aí quando eles liam textos que falavam de Messias como aquele que deu a vida por nós, o Cordeiro de Deus, que entregou, que sofreu, eles não entendiam. Por isso a dúvida do etíope, esse texto aqui está falando de quem? Do profeta? E Filipe então explica que é de Jesus, e explica todo o evangelho, né? E o etíope agora entendeu a mensagem, e assim, eles estavam meio que num deserto, né? Mas assim, eles veem água, e aí, Fábio, o etíope vai ser batizado. Você tinha falado que o etíope batizou, né? O etíope viu a água, falou, viu? Não dá para a gente ser batizado aqui agora? Já tem água aqui. Vamos lá, que crente é assim, gente, quando se converte, né? A pessoa fica crente, ela quer para ontem a coisa. Não, eu quero servir a Deus agora, quero, né? Então, aqui a gente aprende algumas coisas importantes aqui desse episódio. A igreja, ela trabalha com 2 tipos de evangelização, e a gente vê bem aqui em Filipe, tá? A gente aprende da evangelização de multidões, que é o que Filipe fez, mas também da evangelização pessoal. Qual que é o método da evangelização de multidões? É pregar. A mensagem é Cristo, e foi o que Filipe fez em Samaria. Agora, a evangelização pessoal, ela tem um caráter um pouco diferente, porque é muito da questão de obedecer a Deus e aproveitar as oportunidades que surgem. O anjo não fala para Filipe, vai para aquela estrada deserta. O que ele faz? Ele não faz que nem Jonas, né, que vai para o outro lado. Ele obedece. Evangelização pessoal, ou seja, eu chegar para uma pessoa e falar de Jesus, tem muito a ver com isso. Obediência. Tem muito também a ver com oportunidade, eu ser sensível às oportunidades que surgem ao redor de mim. Além disso, na evangelização pessoal, você aplica a Bíblia para a necessidade da pessoa. Você não dá para fazer isso numa multidão, né? Mas quando você conversa com a pessoa, Filipe fez isso. Você está entendendo? Não estou. Aí ele aplica para a necessidade do etíope. E aqui eu pergunto para você, essa semana, com tanta gente sofrendo, quantas oportunidades você teve de falar do Evangelho? Ou de prestar uma ajuda a uma pessoa que essa ajuda fosse a pregação do Evangelho? Pense aí. E você pode até dizer, pastor, não tive nenhuma. Será? Será? Pense melhor, porque às vezes a gente está tão na correria, a gente não percebe as oportunidades, as carruagens que estão passando perto da gente, de gente que não está entendendo. Não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo quem é Deus, não está entendendo aquela aprovação que ela está passando. E precisa de alguém que explique, de alguém que diga, de alguém que fale de Jesus. Então, pergunta para você, você tem aproveitado as oportunidades de evangelizar? Uma outra questão importante, a Bíblia, né, ela precisa ser lida, mas ela também precisa ser explicada. Né? E é o que Filipe faz. Na explicação da Bíblia, Deus fala conosco também. E por isso é importante, irmãos, e eu creio nisso, e eu como pastor, eu tenho essa coisa comigo, de a igreja ter um ministério forte de ensino da palavra de Deus. Ter um ministério forte, da gente poder ensinar, porque a Bíblia precisa ser explicada. Muita gente não entende, e a gente tem esse ministério. Nós, igreja, temos esse ministério. Por isso nós precisamos conhecer, nós precisamos aprofundar a importância dessa escola dominical aqui, porque vai nos instrumentalizando, vai dando mais recurso. Tá? É como se fosse um pontinho novo que surge ali. Amanhã surge outro pontinho, mas conforme você vai participando das aulas, dos cultos, você já começa a fazer o risco entre um pontinho e outro, e você já começa a fazer conexões. E quando você conversar com alguém, você já vai conseguir explicar. Né? Por isso é importante você investir, nunca cesse de buscar e aprender a palavra de Deus. Tá? O texto continua. Filipe, então, foi retirado da presença do etíope. Tem mais essa aula de hoje é cheia de coisa curiosa, né? Depois do batismo, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Atos 8, 39 e 40. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria.
De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Assim que Filipe batizou lá o etíope, o que aconteceu? Tomou Doril, né? Sumiu. E aí, gente? O texto é claro de dizer que foi arrebatado, né? E dá a entender aqui, não explica-se mais nada, mas dá a entender que ele foi literalmente transportado de um lugar para o outro. E aí eu pergunto para os teólogos aqui, e todos vocês são, né? Porque vocês estão. A gente vai tendo aula assim, a gente começa a pensar, a gente começa a treinar nossa mente para pensar, para fazer as perguntas certas. Por que será que Deus transportou o Filipe? Eu acredito, isso aqui é o achismo do Andrei, tá? Eu acho que não deu tempo, nessa saída rápida, do eunuco tentar recompensar Filipe. Pagar. Lembra que o eunuco era um cara muito rico, o etíope? Ele tinha comprado um pergaminho. Ele estava voltando, ele era assessor de tesouraria da rainha da dinastia de Candace. Ali tinha grana. Tinha grana ali. Ou seja, esse arrebatamento mostrou que Filipe não falou de Jesus por causa de dinheiro, e nem com propósito mercenário, para se juntar à sua carruagem. Eu acredito que não deu tempo de ele recompensar Filipe. E isso tem a ver com o que aconteceu com Simão. Lembra que Simão quis se envolver com o evangelho para ganhar dinheiro? Para fazer dinheiro? E Filipe está longe dessa história. Então, é um dos motivos que eu penso. Outra coisa também tem a ver com o que a Luísa falou e o Fábio também falou. Eu acredito também que para o etíope serviu de confirmação de que tudo que aconteceu ali foi Deus. Foi Deus. O sujeito sumiu, foi arrebatado, né? Eles não estão numa cidade, gente, cheia de prédio, né? Que nem São Paulo, que você não vê o horizonte, que é fácil se esconder, né? Pula num bueiro lá, some, né? Eles estão no deserto, gente. Deserto você consegue ver, né? Não é fácil sumir no deserto e se enterrar, né? Então, aquilo confirmou a cara de Deus. E, por fim, eu creio também, o que eu acho que é o mais óbvio, que evitou perda de tempo de deslocamento. Eu estava calculando mais ou menos 40 quilômetros a próxima região que Filipe vai, tá? Se ele tivesse... E se essa carruagem tivesse em Gaza, mas se ela tivesse passado de Gaza, não sei quanto tempo Filipe ficou conversando com o etíope. Podia ser até mais de 40 quilômetros, né? E andar 40 quilômetros, né? De bicicleta ainda vai, né? Mas a pé demora mais um pouco. Mostra também que para Deus o evangelismo, gente, é uma coisa urgente. Uma coisa urgente. Então, às vezes, a gente encara a evangelização como algo, não, vamos, né? Até na vida pessoal. E a verdade, gente, você não sabe quando a pessoa que vai ouvir o evangelho de você, Deus vai chamá-la. Eu falo para você, e não é para botar medo em você, tá? Mas eu já preguei em igrejas, na semana seguinte morreu gente que ouviu meu sermão. Falei, pastor, não quero ouvir mais seu sermão. Não é isso. Mas já aconteceu comigo várias vezes. E aí a gente vê, puxa vida, né? A gente não sabe quando é o dia da pessoa. Sim, nós temos uma responsabilidade de anunciar, tá? Bom, eu trouxe um mapa aqui para você mostrar o salto de Filipe e o que ele fez depois. Porque o mapa agora, ele mostra a trajetória de Filipe, tá? Então, Filipe, ele começa aqui em Jerusalém, né? Ele torna-se diácono na igreja primitiva. Aí, vem a perseguição, ele foge para Samaria. Ele fica nessa região aqui, tá? Onde Simão o Mágico supostamente se converte. Aí, ele vai lá para Gaza, né? Ó o caminho que ele fez para chegar em Gaza. Aqui que ele encontrou o etíope, aqui para baixo. E daqui ele é teletransportado para cá, Azoto. O interessante é que ele evangeliza até Cesareia. Olha as cidades que tem aqui: Azoto, Jâmnia, Lida, Jope, Antipátride, Apolônia. São cidades litorâneas, tá? E ele vai chegar lá em Cesareia, ele se estabelece em Cesareia, uma cidade litorânea, gentílica, não é judia, e ele tem, lá para frente a gente vai chegar lá em Atos 21:8 a gente é informado que Filipe está lá morando e tem 4 filhas profetisas. Né? Então veja que interessante a trajetória de Filipe. Aqui você vê bem certinho que
o evangelho realmente saiu de Jerusalém e começou a ir para Samaria, né, Judéia. E aqui, essa cidade aqui é aquela cidade do Antigo Testamento onde o pessoal pegou a Arca da Aliança e começou a sofrer maldição. Ou seja, a cidade dos filisteus. Aqui já não está mais nem com os samaritanos, com os filisteus, e subindo, e até Cesareia. Então, você veja que cumpre-se então aqui, geograficamente, o que estava sendo dito. A igreja começou a se expandir. E esse foi o caminho que começou a ser aberto para Filipe. E na aula que vem a gente já vai ver um outro personagem que vai entrar aí, Paulo. E aí com Paulo, depois da conversão dele, as igrejas vão começar a ser plantadas em todo o Império Romano. Fruto dessa plantação de igrejas é que você tem as cartas da sua Bíblia, né? Carta aos Romanos, carta aos Efésios, carta aos Gálatas, ao pessoal que morava na Galácia, carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses, que essas igrejas foram preservando e que chegou até nós hoje. Concluindo, então, dessa aula, alguns pontos, então, para a gente fixar. Filipe era um evangelista versátil, cheio de Espírito Santo, guiado pelo Espírito. Ele podia pregar para grandes multidões, para uma cidade inteira, mas ele podia também fazer o trabalho pessoal com um único indivíduo numa estrada deserta. Em ambos os casos, tanto da multidão como para esse indivíduo etíope, resultado, salvação e alegria. Os dois textos falam isso. A multidão se alegrava e Filipe, e o etíope também foi embora feliz. Essa é uma coisa para a gente pensar, né? Evangelismo não é aquela coisa, evangelizar. Gente, nós estamos levando salvação, né? E alegria, né? Você já viu uma pessoa recém-convertida, a alegria que ela tem? A alegria quando ela se compromete com a igreja. Eu, quando fiz a minha profissão de fé adolescente, eu fiquei umas 2 semanas em êxtase. Eu podia estar chovendo, para mim estava ensolarado, porque eu estava me comprometendo cada vez mais com Deus. A gente precisa restaurar essa alegria, gente. Essa alegria de ver gente sendo salva. A gente precisa restaurar essa alegria, a alegria de ver gente nova chegando aqui. A gente precisa restaurar essa alegria, tá? Essa é uma das alegrias que a gente precisa ter. Os evangélicos hoje estão tão fissurados na alegria da grana, da prosperidade material e de uma série de outras alegrias. Mas essa é uma alegria bíblica, parece que se perdeu, né? A alegria da salvação mesmo, de trazer gente.